E eu convidei a doutora Sâmara aqui, por quê? Porque ela é fonoaudióloga, ela é especialista em audiologia e está há 22 anos cuidando de pessoas que têm problemas nesta área. Às vezes a gente não leva em consideração, mas o problema de ouvir bem o que as pessoas falam traz assim um problema grande de interpretação das coisas, não, doutora? Muito grande, Camargo. E assim, é um dos sentidos primordiais do ser humano. Então, se você tem alteração de audição, provavelmente você vai ter de comunicação. Então, é muito importante estar atento aos sinais de perda auditiva. E quanto mais cedo detectar essa perda auditiva, melhor é para reabilitar. Hoje a gente tem exames diagnósticos importantes para que a gente consiga detectar essa perda auditiva e através da perda a gente sabe o que vai vir de prognóstico, de reabilitação auditiva. A gente às vezes de ficar repetindo, o que foi? Como é que você falou? Isso aí já, às vezes, ouvir música alta. O fone de ouvido, hoje em dia, ele tem atrapalhado muitas pessoas, né? Sim, o fone de ouvido, ele causa perda auditiva irreversível, porque lesa células internas. É como se você estivesse trabalhando dentro de uma fábrica e lesando o sistema auditivo. Os sinais que a gente mais observa, eles falam assim, o quê? Repete. Mas o mais importante é que quem mais percebe é quem convive. Então, o familiar é um ponto mais importante de perceber essa dificuldade auditiva e aí procurar o médico otorrinolaringologista e, consequentemente, a fonoaudióloga para realizar os exames diagnósticos. O zumbido no ouvido também é outra coisa triste, né? 95% de perda auditiva causa zumbido. É um dos sintomas da perda auditiva. Então, o zumbido não causa a perda, mas a perda auditiva causa o zumbido. O aparelho, ele funciona bem? Perfeitamente, é assim, maravilhosamente bem. É todo digital, ele é programado, tem que ter muito cuidado com esses vendidos na internet, que na verdade são réplicas, né? Eles imitam o aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos com alta tecnologia são recomendados por profissionais de saúde, otorrino, fonoaudiólogo. A gente pega todo o exame feito e joga dentro do aparelho para programar. Então fica bem específico para aquela perda auditiva. E o aparelho, então, é individual? Individual, não é personalizado. O mesmo aparelho que eu uso que a senhora vai usar? O ajuste é totalmente diferente. É? Tem disso também? Tem, depende do tipo de perda. Agora, tem uma coisa que às vezes eu já ouvi isso de algumas pessoas. Meu pai, por exemplo, usa um aparelho auditivo que ele tem uma coisinha bem fininha, ele é pequenininho e imperceptível, bem discreto. Né? Ele não tem essa frescura de falar que usa aparelho auditivo, até por conta de que mudou bem a vida do meu pai a partir do momento que ele começou a usar o aparelho auditivo. A gente falava as coisas com ele mesmo você estando perto, se ele não estivesse olhando para a pessoa, ele não conseguia entender direito. Agora, Deus me perdoe, vai dormir e escuta qualquer coisinha que você está cochichando aqui, ele já está falando de mim, né? Exatamente. E o mais importante... Muda a vida da pessoa? Muda totalmente. O mais importante é que já tem vários estudos comprovando que se você tem perda auditiva e não estimula, não usa o aparelho, o que acontece? Quem escuta não é o ouvido, é o cérebro. Então você antecipa a demência. Você tem predisposição maior ao Alzheimer. Olha só, esse é um outro fator que eu não tinha conhecimento e que é muito importante. E o Alzheimer a gente sabe, né? Uma doença infelizmente irreversível. Que a falta de audição antecipa o Alzheimer? Sim, porque não estimula o cérebro. Porque, por exemplo, a porta bateu. Quem vai identificar que a porta batendo não é o ouvido, é o cérebro. O ouvido vai mandar o estímulo, mas quem vai detectar aquele estímulo e dizer é a porta batendo é o cérebro. Então, se você não tem esse som chegando, o cérebro vai ficando atrofiado. Para eu comprar um aparelho auditivo, eu tenho jeito de fazer um test drive primeiro? Porque tem aparelhos que são caros, né, doutora? E aí o medo é a pessoa que, se eu não acostumar. Não usar. Não, a gente deixa o paciente 7 a 10 dias em teste domiciliar, na rotina dele, no convívio dele, e a gente vai fazendo os ajustes que precisam ser feitos. Para ele ver que muda mesmo a situação. Ver que muda. Bacana. E como é que entra em contato com a senhora? Pode ser pelo telefone? Pode, a gente tem o celular. Certo. A clínica fica na Avenida Ayrton Senna 200, número 1103, e o celular é 99941-8543. Só entrar em contato com o celular. Bacana. Obrigado pela sua presença aqui, doutora. Interessante, importante e esclarecedora a participação da doutora Sâmara, né, amigo? Se tiver algum problema... Oi? O que foi? Outra coisa, você está escutando a televisão no volume lá em cima? Presta atenção com isso, viu?
Se você às vezes pega, você está no áudio, ouvindo áudio, né? Tá ouvindo áudio assim, né? Aquele povo conversando na tua orelha, você ainda bota aqui pertinho do ouvido? Tem alguma coisa errada. O volume do teu fone, observe isso. Tem muita gente hoje na internet com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo tantas outras coisas, ouvindo, às vezes, podcast, às vezes não sei o quê, com aquele fonezinho que está ali arrebentando a audição. Cuidado com isso, amigo, cuidado. 991038541. Pode entrar em contato agora que você já vai ter mais informações, mais detalhes de como mudar a sua vida. Você vai ver que muda mesmo, viu? Muda mesmo. 991038541. Combinar com a doutora Sama para ela voltar aqui mais vezes para falar de outras novidades para você. Tem muita coisa nessa área de audição que a gente às vezes não sabe.